Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, vindo aqui novamente falar de uma derrota do Santos. Complicada a situação, o Santos perde para o Atlético Mineiro jogando em casa. Eu tô aqui olhando para abrir já a tabela e ver a situação do Santos. Mas enfim, um jogo em que o Santos poderia ter ganhado, o Atlético Mineiro deu espaço, deu oportunidades e o Santos acabou não sendo eficiente e hoje eu vou ter que pôr um tanto grande da responsabilidade no Marcos Leonardo, que é um jogador que a gente sabe que tem potencial, a gente espera muito dele e não correspondeu hoje. Hoje não, né? Eu tô gravando quinta de manhã, né? No caso ontem. Então vamos falar aí de mais uma derrota do Santos em casa. Uma derrota que afasta muito o Santos da zona da Libertadores e não só isso, já coloca numa situação preocupante, pois o Santos tende a ser ultrapassado por muitos times aí. O Ceará ainda não vai chegar, felizmente, mas fica perigosa a situação na tabela. Então, antes, peço sempre, inscreve no canal se você não for inscrito, deixa um like, compartilha. E se você já é inscrito, muito, muito, muito obrigado por dar esse apoio pra gente. Tô aqui com um celular diferente, tô fazendo testes para ver como é que fica melhor o vídeo. Mas tô com o celular mais ou menos aqui pra gente poder fazer esse vídeo. Tomara que dê certo, tem isso também. Enfim, Santos que foi a campo exatamente com a escalação que nós prevíamos aqui. Eu imaginei mesmo que o Sanches e o Luan seriam titulares. Eu não esperava que o Luan fosse ficar tanto tempo. Vamos falar disso também. Mas o Santos foi a campo com o João Paulo, Natan, Luiz Felipe, Eduardo Bauerman e Felipe Jonathan. A defesa que era esperada mesmo. Rodrigo Fernandes voltando e voltando muito bem, na minha opinião. Carlos Sanches e Luan. Soteldo, Ângelo e Marcos Leonardo, exatamente o time que nós prevíamos. Santos que começou muito bem, assim, no sentido de ter oportunidades. Logo no começo do jogo, o Marcos Leonardo conseguiu uma bola muito livre na cara do Everson para cabecear. E ele cabeceou totalmente fora, totalmente torto. E aí eu já começo fazendo a crítica aqui ao Marcos Leonardo. A gente falou muitas vezes de como ele é um bom centroavante, de como ele faz o pivô bem, mas não estava conseguindo marcar gols porque a bola não chegava nele, não chegava com boas oportunidades. Nesse jogo contra o Atlético ele não pode reclamar disso, ele teve várias boas chances em que faltou simplesmente o capricho do centroavante, o capricho do matador, que ele normalmente tem, a habilidade ele tem, mas nesse jogo contra o Atlético ele não mostrou isso, foi realmente um rendimento muito abaixo. Começou nesse lance, teve um outro em que posicionamento dele, tem que falar que é bom, ele conseguiu uma bola que sobrou de um escanteio, e ele livre, ele tinha que ter feito aquele gol, o Bandeirinha acabou dando impedimento, mas ele estava em posição legal, o gol seria validado. Fica aí a ressalva que depois o Bauerman pegou o rebote ainda, o Santos teria uma boa chance e o Bandeirinha deu impedimento em um lance que não deveria, né? Se ele deixou o do Marcos Leonardo seguir, ele deveria ter continuado porque o lance estava legal, né? Então, o Santos prejudicado aí sob um certo aspecto, porque teria uma boa chance. E ainda no primeiro tempo, uma boa cabeçada e nessa sim defesa do Everson. Mas depois teve um outro lance que ele sim estava impedido, o Arboleda deu impedimento de novo, mas ele novamente perdeu o gol, conseguindo pegar a bola à frente do Everson. Então foram 4 chances, uma seria anulada pelo impedimento, mas as outras 3 ele deveria ter anotado pelo menos uma, para o Santos ir com a vantagem no placar, conseguir abrir o placar. Não conseguiu. E aí, aos 34 minutos do primeiro tempo, o Soteldo foi substituído, e isso é uma coisa complicada. O Jamerson fez uma falta nele para parar a jogada mesmo, uma falta um pouco desleal até. Ele pegou alto numa vez, e depois pegou de novo na outra perna. O Soteldo acabou substituído, mas falaram de estiramento, e isso é preocupante. Se fosse pancada, normalmente o jogador nem sai do jogo, né, da partida. Estiramento é mais complicado. O Santos só joga segunda-feira, vamos ver se o Soteldo vai ter condições de jogar. Torcemos para que sim, né? O Soteldo que estava fazendo um bom jogo, ele que deixou
fez o cruzamento que foi exatamente na cabeça do Marcos Leonardo para começar a partida. Era para o jogo já ter começado 1-0 para o Santos. E fica a nota negativa aqui da atuação do Marcos Leonardo. E aí, a minha crítica ao Orlando Ribeiro, que esperou o Atlético Mineiro marcar um gol para começar a substituir. E antes disso eu já tinha comentado que eu não entendi o porquê do Luan ter ficado tanto tempo. O Luan foi ser substituído só aos 30 minutos. O Santos tomou o gol aos 28, 27 minutos com o Hulk. Também uma nota negativa aqui, o gol que a gente tomou, uma falha clamorosa da defesa. Eu acho que era o Bauerman e o Felipe Jonathan, ou o Luiz Felipe e o Felipe Jonathan, não tenho certeza agora. Mas tava basicamente os dois tranquilos na área. Um errou a cabeçada, o outro errou o domínio, não conseguiu tirar a bola, e aí a bola ficou dentro da área pro Atlético Mineiro, e de novo, assim, um lance relativamente parecido com o que aconteceu contra o Internacional. Veio o jogador de trás, assim, na entrada da área, no caso o Hulk, que tem capacidade para fazer isso. Bateu muito bem, tirou do zagueiro, né? O Bauerman chegou na cobertura, tirou do João Paulo. E aí o Orlando Ribeiro resolveu mudar, colocou o Sandri e o Lucas Barbosa para tirar o Sanches e o Luan. E minha crítica de novo ao Orlando Ribeiro, eu não sei se ele manteve o Luan tanto tempo por causa do pequeno atrito assim, que teve, né? Da insatisfação do Luan ao ser substituído na última partida, mas na minha visão de jogo, o Luan não estava fazendo nada, ele aparecia muito pouco, ele não pegava na bola. Eu até achei que ele voltou uma vez para marcar, mas o sumiço dele explicava muito a falta de presença de ataque do Santos. Então eu não entendo ele ter sido substituído só aos 30 do segundo tempo. Não sei se por ter feito uma substituição logo no começo o Orlando Ribeiro queria segurar essa substituição, mas o Luan deveria ter sido substituído, na minha opinião, já no intervalo. Não sei se foi por uma questão de política, depois eu vou ver a coletiva do Orlando Ribeiro para ver isso. E a entrada do Sandri, eu acho que o Sanches não jogou mal, mas é aquilo, fica um meio campo meio lento, né? Depois ainda entrou o Sacha e o Allan Kardec no time do Atlético Mineiro. Eu fiquei morrendo de medo de uma lei do ex. E aí aos 38, não, aos 40 minutos, 40 minutos já do segundo tempo, o Ângelo consegue fazer uma jogada, ele vem tomando a falta desde fora da área, mas cai dentro da área, ele toma mais um tranco dentro da área e cai. Pênalti, o Marcos Leonardo vai lá e bate, ele tenta se redimir. Antes disso, né, logo depois do gol do Atlético Mineiro, o Marcos Leonardo de novo tem um bom lançamento do Felipe Jonathan, ele consegue sair na frente dos zagueiros e na frente do Everson, consegue dominar a bola e mais uma vez chuta em cima do Everson. Não vou aqui tirar o mérito do goleiro, mas são gols que o Marcos Leonardo normalmente faz e deveria ter feito. Então, pelo menos 4 gols em posição legal o Marcos Leonardo não fez, com boas chances, né? Ele teve boas oportunidades. Mas daí teve o pênalti para ele, bateu, fez, felizmente. Gostei também da atitude dele de pegar a bola e voltar pro meio de campo, né? Para buscar a virada. Achei que ele sentiu a responsabilidade que ele tinha, só não sei se isso acabou atrapalhando a volta do posicionamento, porque logo em seguida uma bola meio tirada, assim, né, meio chutão para frente do Atlético Mineiro, achou o cara do Atlético livre na área, o Natan teve que fazer uma falta toda estabanada lá, enfim, pênalti, e por ter sido uma chance clara de gol, o Natan foi expulso. Complica também a situação do lateral direito. E aí a fase quando a fase é ruim, né, nada dá certo. O João Paulo pulou pro lado certo. Porra, se fosse qualquer outro goleiro, essa bola ia pegar nele e ia sair. Mas pegou nele, foi para trás. Ele conseguiu defender, foi para trás. Eu não sei o que ela fez, essa desgrama. E acabou entrando, então o João Paulo mais uma vez não consegue defender. E aí depois que já estava 2-1, entraram o Angulo e o Ed Carlos para sair o Ângelo e o Bauerman. Mas aí meio que era um desespero, o Santos também não fez mais nada e mais uma derrota complicada aí pro Santos.
Com essa derrota, o Santos fica com os mesmos 37 pontos, vê o Atlético Mineiro já se isolar, 46, 9 pontos, então é o sétimo lugar que é do Atlético Mineiro, já fica complicado. O América tem 42, mas tem um jogo a menos. E o Botafogo também tem um jogo a menos, pode se distanciar. E o São Paulo tem 2 jogos a menos com o mesmo número de pontos. Então o Santos fica aí bem mais complicado na situação abaixo, né? Está em 13º, mas possivelmente será superado pelo São Paulo, que joga só no dia 20 contra o Coritiba nesse jogo atrasado. Deve jogar então no fim de semana. E pelo menos o Ceará tá um pouco mais para trás. O Ceará que perdeu do América Mineiro, mas ganhou a posição do Coritiba, porque o Coritiba não jogou, né? Então, na verdade, o Coritiba tem 2 jogos a menos também. E pode ultrapassar o Santos. Pode chegar no número de pontos do Santos e passaria no número de vitórias. A ver, né? E o Coritiba é o primeiro fora da zona, só que com os 2 jogos a menos. Então o Santos já se aproxima perigosamente do Ceará. Aqui o Ceará tem 5 pontos a menos que o Santos, tá ainda fora da zona. O Cuiabá, que é o primeiro dentro da zona do rebaixamento, tem 30 pontos, então só 7 a menos que o Santos. Vai se desenhando de novo essa situação de meio de tabela com o perigo do rebaixamento, que é uma coisa que nós não queríamos ver esse ano. Infelizmente, estamos vendo aí outra vez. Falar um pouco de jogador a jogador, o João Paulo eu acho que foi bem, ele teve uma defesa realmente boa, eu não acho que o gol tenha sido culpa dele, uma pena ele não ter pegado o pênalti, seria muito importante, mas no mais o Atlético Mineiro não chegou tanto no gol assim. O Santos teve as melhores chances. Eu acho que era uma partida que o Marcos Leonardo tivesse um pouco mais de felicidade, o Santos teria uma vitória até tranquila, possivelmente. O Orlando Ribeiro, não sei o que ele falou na coletiva, vou ver depois, mas ele normalmente fala de como ele arma o time para ter o primeiro gol e aí depois conseguir um tipo de organização mais tranquila. E ele não vem tendo esse primeiro gol. Contra o Palmeiras não teve, contra o Inter não teve, e esse jogo era para ter. E aí a gente fica sem saber se o Santos teria essa tranquilidade. Contra o Atlético Paranaense, por exemplo, conseguiu o primeiro gol e conseguiu a vitória. Então, talvez, se o Marcos Leonardo tivesse marcado um dos gols que teve a chance no primeiro tempo, o desenho do jogo seria bastante diferente. Nunca saberemos. O Nathan não estava mal. Eu acho que o Nathan é o melhor lateral direito, mas vamos ver como é que sai o lateral na próxima partida, já que o Nathan foi expulso, não joga o próximo jogo. Mas eu achei que foi um jogo ok dele. Ele tem esses problemas de não conseguir, às vezes, errar o passe. Assim, ele tem boas ideias, dá pra ver que ele tem boas ideias. Mas às vezes erra o passe, ele não tenta muito cruzamento. Eu já falei, eu gosto dele com a bola no pé. Eu acho que ele precisa ter um pouco mais de consciência de onde estão os colegas, até para conseguir construir jogada. O Luiz Felipe e o Bauerman, assim, eu acho que foi a falha do Luiz Felipe, né, no gol, então não dá para passar muito pano. Mas, de novo, o Atlético Mineiro não teve muitas chances, eu não achei que eles foram mal. É só isso, né, falhas individuais. Tomar um erro absurdo que deixou a bola pro Atlético Mineiro fazer o gol no primeiro gol, e aí a falha de posicionamento que permitiu que o cara do Atlético sobrasse muito livre na área. O Felipe Jonathan também não teve um jogo ruim, ele que acertou, se eu não me engano, o lançamento para o Marcos Leonardo. Eu imaginei que o Santos teria em algum momento a entrada do Lucas Pires para o Felipe Jonathan ir para meia até. Acho que seria uma opção. Eu até gostei do Felipe Jonathan, achei que ele tentou voltar para ajudar a marcar. Para mim foi um jogo ok do Felipe Jonathan, só faltou talvez, sei lá, aparecer melhor no ataque. Mas não dá super pra reclamar, porque, de novo, hoje não foi culpa da criação, na minha opinião. Não totalmente, pelo menos. Rodrigo Fernandes eu achei que foi bem, é um cara que faz falta, ele dá realmente muita sustentação no meio de campo. Se o Santos não sofreu muitos riscos com Luan e Sanches na meia, eu acho que passa muito pela essa onipresença do Rodrigo Fernandes, é um cara que se dedica muito, com qualidade, até de saída de bola, então é um volante que realmente acaba se tornando imprescindível para esse time. De novo, o Sanches eu não achei que foi mal, achei que ele tenta, assim, ele realmente não tem mesmo vigor, mas ele volta para marcar,
não estava errando muito passe, assim, eu acho que ainda quase faz um golaço, um golaço. Foi uma boa jogada do Ângelo na lateral, sobrou para ele, pegou de primeira, assim, eu tava vendo de novo aquele lance contra o Goiás, assim, tipo, imaginando, nossa, ele vai pegar de primeira golaço, a bola foi relativamente na direção, e se vai efetivamente na direção do gol, não tinha jeito do Everson pegar, ia ser um golaço, uma pena de novo. E aí já o Luan, na minha opinião, totalmente apagado, não vi ele em campo, não sei como é que. Não sei o que justifica, como eu já disse no vídeo, a não ser essa questão política, digamos assim. Não sei por que o Luan ficou tanto tempo em campo. Totalmente ineficiente, sumido, apagado. Talvez devesse ser banco, mas o Soteldo acabou saindo contundido, estava bem até a hora da contusão. Resta saber, né? Sem o Soteldo, quem que vai assumir aí a posição que fica aberta. Caso o Soteldo não volte, torcemos para que ele volte o mais rápido possível. O Ângelo, eu achei um pouco sumido também. Eu achei que o Ângelo hoje não teve um jogo no nível que ele podia ter. Algumas vezes que ele tentou o drible, ele não conseguiu. Eu acho que não é motivo para a torcida crucificar nem nada. É que hoje eu acho que não foi um bom jogo para ele aparecer, mas ainda assim ele fez boas jogadas. Eu acho que ele merece continuar como titular e continuar jogando bastante tempo. Assim, ele foi substituído aos 49 do segundo tempo, então jogou praticamente a partida inteira. O Marcos Leonardo, para mim, fica a nota negativa. Marcou o gol, beleza, mas precisava ter feito os gols que ele perdeu. É a função do centroavante, hoje ele não tem do que reclamar. E são gols que fizeram falta. Assim. Eu já falei durante a partida, no final do primeiro tempo, que se o Santos não vencesse, ia para conta do Marcos Leonardo. Na minha opinião, foi. O Marcos Leonardo deveria ter feito os gols que ele perdeu. Angulo e Ed Carlos entraram muito no final, nem vou comentar. O Lucas Braga, eu não achei que ele foi mal, eu achei que ele foi bem, assim. É um cara que se esforça muito, né? Ele é esse cara que vai correr muito, que vai se dedicar. Eu não achei que ele foi mal na partida. O Sandro e o Lucas Barbosa, eles apareceram muito pouco, nem deu muito tempo deles aparecerem. O empate foi quando eles já estavam em campo, então fica uma nota positiva. Mas não acho que dê pra super dar nota pra eles, assim. Eu acho que eles não comprometeram e nem salvaram a partida. O Santos teve um número bom de finalizações, mas acabou deixando o Atlético Mineiro ter um pouco mais. Só que o Santos não sofreu muito perigo no gol. Eu acho que é importante bater nessa tecla, porque não é porque perdeu que vai ser terra arrasada. Eu acho que o Santos conseguiu neutralizar relativamente bem o Atlético Mineiro e teve chances. O Atlético Mineiro acabou dando oportunidades para o Santos. E aí, de novo, triste, o Marcos Leonardo acabou não contribuindo para um resultado melhor. Aí eu vou pegar, porque eu realmente acho que ele tem potencial para mostrar mais, ele tem habilidade para mostrar mais, e ele foi falho nesse aspecto. O Santos volta a campo segunda-feira, né, contra o Juventude em casa, e aí depois sai para pegar o Bragantino na outra segunda-feira, dia 17, então 2 jogos seguidos na segunda-feira, e depois disso o Santos vai jogar no sábado, dia 22, contra o Corinthians Clássico, então uma sequência complicada pro Orlando Ribeiro. Falar do Orlando Ribeiro, eu acho que a minha grande crítica é só com relação ao Luan. Eu acho que o time estava bem. De novo, a gente falou muito de falhas individuais que acabavam prejudicando o time. E aí não dá para pôr tanto culpa no treinador quando isso acontece. Eu acho que hoje foi isso. Dava para ver que o time tinha uma estrutura tática. Eu consegui ver a evolução, mas o time não pode tomar gols como tomou hoje, né? O lance do pênalti, o primeiro gol. Então eu acho que é um time que conseguiu criar o suficiente para o Marcos Leonardo fazer o resultado. Eu acho que estava no planejamento do treinador. Só não podia ter cometido os erros que cometeu. Mas é importante lembrar, né? O Atlético Mineiro não teve chances. Não teve muitas chances próximas. Então eu consigo ver um trabalho aí do Orlando Ribeiro. Eu acho que existe evolução, mas vamos ver agora se faz resultado contra o Juventude, que acaba se tornando imprescindível uma vitória aí contra o Lanterna do campeonato em casa. Então, muita pressão, é um jogo que o Santos precisa vencer. E aí vamos ver se o Orlando Ribeiro vai conseguir trabalhar esse time para vencer o Juventude. Esperamos que sim.
Então, próxima segunda-feira, Santos volta a campo, e até lá a gente vai comentar a coletiva, vai fazer pré-jogo, e a gente continua aqui fazendo conteúdo. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, muito obrigado a todos que são inscritos no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, compartilha, e comente aí o que você achou da partida, se você concorda com o nosso vídeo, e comente também sobre a qualidade, se o áudio tá bom e se a qualidade da imagem tá boa, para vocês continuarem vendo e acompanhando o canal dos meninos de Fora da Vila. Muito obrigado a todos e pra cima deles. Abraço!